Neste mês de agosto de 2008, o dia da Transfiguração do Senhor, dia 6 de agosto, estamos a entrevistar o padre Duarte Lara, doutorado em Teologia Moral em Roma, pertencente à Igreja de Lamego, Diocese de Lamego. Padre Duarte Lara, ultimamente, na moral, tem-se insistido cada vez mais nas virtudes, de viver uma vida virtuosa. Porquê esta insistência nas virtudes e porquê a recusa de uma moral manualística mais normativista? É um bocadinho, se calhar para responder bem a esta pergunta é preciso fazer um bocadinho a história do porque é que viemos parar aqui. Primeiro, há dois grandes argumentos. Primeiro, a ética, a moral evangélica, portanto, do Novo Testamento, que Deus nos revelou, é uma moral, digamos assim, de disposições do coração, não é? Porque, portanto, é uma moral de virtudes. Ainda que Deus tenha depois, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, também há preceitos externos a ser observados. Mas Deus, mais do que um cumprimento exterior, quer um coração convertido a Ele, etc, etc. Portanto, há toda esta questão da disposição do coração em relação a determinados bens da pessoa humana e sobretudo, a questão das relações de comunhão com Deus e com os outros. E o conceito de virtude é muito mais válido para exprimir uma moral com este conteúdo do que outros conceitos, como o de norma, o de dever, etc, etc, etc. Vai mais à raiz, acerta mais na mousse, digamos assim. E porquê? A moral, porque o conceito de virtude, digamos que radica-se na razão e na vontade, digamos assim. Virtudes são hábitos. O que é que são as virtudes humanas? São hábitos, são disposições estáveis que aperfeiçoam, seja as capacidades cognitivas da pessoa humana, perceber bem, julgar bem, etc, 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 deliberar bem, seja as capacidades apetitivas do homem, dispor as nossas tendências para aquilo que são os verdadeiros bens que nos convêm, que nos realizam enquanto pessoas. Portanto, e isto é um trabalho que o homem é convidado a fazer humanamente, ou seja, racionalmente e livremente. Portanto, as virtudes são, digamos que, a humanidade na sua perfeição, digamos assim. É como o jogador de futebol que joga bem. Não é? O homem virtuoso é o homem que desenvolveu a sua humanidade a 100%, digamos assim, com todas as suas potencialidades e capacidades. Dirigiu a sua esfera tendencial, afetiva e cognitiva para a verdade e para os verdadeiros bens e, portanto, adquire esta materialidade humana, digamos assim. Mas, voltando atrás, infelizmente, nos últimos, sobretudo a partir do Concílio de Trento, etc., desenvolveram-se muitos manuais de moral pensados em auxiliar os confessores, sobretudo pensando no sacramento da reconciliação. Não é? E, portanto, ao pouco e pouco, foi-se tendendo a um certo minimalismo e a um certo... ou seja, o que é estritamente obrigatório, que é diferente do que é que me convém do que é obrigatório. A questão é diferente, não é? E, portanto, para saber se é pecado mortal, se não é? Portanto, questões mais... A virtude tem a ver com o que é que convém à realização da pessoa? A virtude liga-se com os bens humanos. Portanto, o que é que me convém? Sei lá, a virtude que regula a amizade. A amizade regula a relação interpessoal entre as pessoas, não é? Portanto, e a virtude, portanto, é um ideal, de alguma maneira, que desenvolve plenamente qualquer coisa que naturalmente o ser humano procura enquanto tal. Não é? Sei lá, a virtude da temperança, ou no caso do comer, regula o uso dos alimentos, tendo em vista a conservação a manutenção e o desenvolvimento da saúde humana, da conservação da vida, etc, etc, etc. E isto o homem é capaz de fazer, não faz isto espontaneamente, faz isto de uma maneira racional. Portanto, o homem sabe, isto faz-me bem, isto faz mal, não vou beber gasolina porque me faz mal, bebo leite, somos todos. Portanto, a virtude está ligada a isto, com gerir isso. Enquanto as normas normalmente são úteis, é assim, ninguém nasce com as virtudes e é preciso ajudas externas para ganhar as virtudes.
Uma criança não é temperante à partida, não é prudente, não é justa, etc, etc. Precisa de ajudas externas. Há duas grandes ajudas externas, há três grandes ajudas externas, que são a educação, que tem um papel insubstituível na formação da virtude. No fundo, educar, no sentido positivo do termo, é formar à virtude. Os pais que educaram bem os filhos são os pais que formaram à virtude. E aqui também há muito que se lhe diga, é preciso não substituir demais, etc, etc, dar razão, etc. E as leis, as normas, de alguma maneira, todas as comunidades humanas têm normas para promover a convivência, o bem comum, e, no fundo, para ajudar a pessoa que ainda não possui as virtudes para cumprir um mínimo de ações que disponham à virtude, não é? Porque a virtude ganha-se com a repetição de atos virtuosos. Mesmo que eu cumpra atos de virtude sem querer, sem verdadeiramente querer, coagido de alguma maneira, isso de alguma maneira dispõe-me ao pouco e pouco para ir percebendo o sentido, não é? E ir descobrindo os bens humanos, os tais bens humanos que me convêm, não é? Portanto, as normas externas são necessárias, a ajuda da educação são necessárias, e depois há a graça de Deus também, que infunde as virtudes sobrenaturais e que também é um auxílio externo. E depois há a razão e a vontade, que são os verdadeiros, digamos, é a alma da virtude, aí é que se jogam as virtudes, não é? É preciso querer o bem porque é um bem e estar disposto, não só tendencialmente, não só na vontade, mas eu diria mesmo até afetivamente, ou seja, na maturidade, o homem virtuoso, até os seus sentimentos se alegram com aquilo que é verdadeiramente o bem que me convém digamos, se repugnam com aquilo com o vício, digamos, se repugnam com o vício e se alegram com a virtude, sensivelmente. Portanto, o bem que ao princípio é árduo, através do exercício da virtude, torna-se um bem aprazível. Há muitos bens que são convenientes à natureza humana que não são bens árduos também. Há bens, e é engraçado que a virtude, porque às vezes na moral cristã também havia um bocadinho uma ideia que passou um bocado que só o que custa e o que é difícil é que é virtuoso e que agrada a Deus. É mentira. Há muitos bens que são racionais, que são virtuosos, são convenientes à natureza humana e que são profundamente agradáveis. Muitos mesmo. Não é? A amizade é um bem agradável e muito conveniente à natureza humana. É impossível crescer humanamente bem sem amigos. Por aí afora, o jogo, há uma virtude que regula o uso do jogo. O uso dos alimentos, não é? Almoçar é bom e é conveniente e é agradável aos sentidos. Portanto, a virtude potencia tudo isso. Há uma frase do Salmo que eu acho que resume tudo isto, que é: o meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. O meu coração e a minha carne. Portanto, não há, porque senão facilmente se cai numa espécie de um estoicismo ou de um budismo desumano, desencarnado de alguma maneira e que não é a verdadeira virtude, não é? Portanto, não é preciso anular os sentimentos, nem os afetos, nem tudo aquilo que é agradável. É preciso vivê-los de uma maneira verdadeiramente humana, razoável, não é? Uma maneira que me convenha. E aí, isso faz parte, no fundo, do bem humano e da felicidade nesta terra, se a gente quiser dizer assim. A vida virtuosa é a vida feliz, e isto já os bons filósofos gregos tinham intuído, não é? E explicado de alguma maneira, não é? É mais feliz quem mais progressos faz na virtude. E, no entanto, a concepção que existe na generalidade das pessoas é, em relação à virtude, é trocista. Aquela pessoa é muito virtuosa. Sim. Precisamente porque não tem essa compreensão que acabou de nos comunicar. E penso que o desafio maior ainda, mais do que esse, é que achar que a virtude é uma mera disposição. Não, a virtude é muito mais que uma disposição, tem uma dimensão cognitiva muito importante. O virtuoso vê o seu verdadeiro bem e escolhe o seu verdadeiro bem. O não virtuoso não vê o seu verdadeiro bem. Portanto, a virtude tem... e depois há todo aqui digamos, um trabalho de equipa entre as nossas disposições afetivas e as nossas capacidades cognitivas. É preciso ter um coração reto, bom, bem orientado para o bem, para poder ver as coisas como elas verdadeiramente são. O vício torna os homens, digamos assim, míopes. O pecado cega, dito em poucas palavras. Mas outro dos grandes desafios, só para acabar, é esta grande ideia de que as pessoas veem as normas como um peso e como qualquer coisa de extrínseco que mata, anula a liberdade. E isto é uma falácia que é preciso, com muita paciência, ir resolvendo ao pouco e pouco. Não é verdade? Muito obrigado. Não.